Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo. E o papo hoje é reto, hein? Libertadores da América. Chegou o momento, semana decisiva até então, podemos falar. A semana mais decisiva do ano, afinal de contas, trata-se de uma competição eliminatória, uma Copa, uma Libertadores, que o Palmeiras investiu muito na temporada para chegar forte e chegar para disputar o título. E é isso que o torcedor palmeirense acredita, ainda mais diante dessa crescente da equipe do Abel Ferreira nos últimos jogos. Vem de uma vitória, assim, a melhor vitória do ano, o melhor jogo do ano, a melhor atuação, o melhor momento de vários jogadores. É isso que o palmeirense se ancora, é isso que o palmeirense se apega para esse duelo decisivo contra o River Plate de Marcelo Gallardo. Então hoje a gente vai tentar esmiuçar um pouco o que vem pela frente, como diz o nosso hino. Vamos tentar esmiuçar um pouco a equipe de Muñeco, de Marcelo Gallardo, aí, técnico do River Plate, um técnico lendário, um ídolo dos argentinos. Vamos tentar aí, baseado em alguns reacts aqui, preparei aqui alguns materiais pra gente reagir aqui e comentar se o Palmeiras de fato, como muitos da imprensa argentina tratam, o Palmeiras é favorito contra esse River Plate? O Palmeiras tem esse favoritismo? O que você acha do outro lado, palmeirense? Você acredita que, diante de todo o cenário, analisando as duas equipes, o momento das duas equipes, o Palmeiras é sim o favorito para avançar às semifinais da Copa Libertadores? É isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, hypa o conteúdo se aparecer aí no seu celular, no seu dispositivo, que é muito importante para ajudar no engajamento do canal. Então espalhe também a palavra aí para os seus amigos, compartilhe o canal e, claro, comente, quero saber a sua opinião, leio todos os comentários aqui, beleza? Então vamos começar, rapaziada, indo lá pro Sudaca Brasil, canal muito bom aqui no YouTube, que destrincha aí a maioria dos times sul-americanos, e não foi diferente do que eles fizeram com o River Plate. A gente vai colocar aqui para vocês, deixa eu posicionar aqui bem a minha câmera. Pois é, vamos lá. Reagir. Como joga esse River Plate, que inclusive vem de boa vitória contra o Estudiantes, adversário do Flamengo no final de semana, venceu por 2-1 fora de casa. E esse time do Gallardo vem aí embalado, tá? Afinal de contas, são 12 jogos pós-mundial, 6 vitórias e 6 empates. Um time que não perdeu ainda. 20 gols marcados nesse período e apenas 6 gols sofridos. 6 gols sofridos. Esse time do River Plate, que investiu muito para essa temporada, depois de apanhar pro Atlético Mineiro na última Libertadores, foi eliminado assim, sem o Galo fazer muita força, com o show do Daverson, fizeram festa na Argentina e tudo mais, e não foi suficiente para eliminar o Galo, ficaram de fora da final da Libertadores, que foi jogada no estádio deles, no Monumental de Núñez, vencida pelo Botafogo, e eles estiveram fora, e muita gente da imprensa argentina tratou essa temporada de fato do River como um grande fracasso, e obviamente eles não querem repetir isso neste ano de 2025. O River, que se classificou nos pênaltis, como vocês sabem, contra o Libertad, jogando muito mal, apanhou muito da imprensa argentina há 3 semanas atrás, quando ocorreu essa partida, mas algumas coisas mudaram de lá para cá, e hoje eu, Felipe, acredito que a competição aí esteja pau a pau. Vou falar no final a minha opinião, se eu acho o Palmeiras favorito ou não. Mas eu já não cairia nessa. Claro, eles passaram também nos pênaltis na Copa da Argentina contra o União Santa Fé. Se classificaram nos pênaltis também. No Campeonato Argentino, o River é o líder do Grupo B. 18 pontos em 8 jogos. 16 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. Este é o time de Marcelo Gallardo, que tem muitos jogadores experientes, que a gente vai ver no vídeo agora aqui no Sudaca Brasil. Recomendo para vocês se inscreverem lá também. Vamos lá.
E em 2018, bateu seu rival numa final polêmica, decidida em Madrid com vitória dos Millos, histórico. Na fase de grupos, passou com alguns sustinhos, mas passou em primeiro com 12 pontos, sem nenhuma derrota no grupo, com a Universidade do Peru, Independiente del Valle e Barcelona do Equador. Nas oitavas, passou no sufoco do Libertad, empatou os 2 jogos e ganhou nos pênaltis. Mas já te falo como foi isso tudo aí. O time é treinado por Marcelo El Muñeco Gallardo, histórico técnico dos Millos, ficou 9 temporadas seguidas dirigindo o River até de 2014 até 2022. Se cansou, quis mudar de ares, foi pro futebol árabe e voltou em 2024. Depois de um trabalho bom, mas pouco consistente de Michelis, Muñeco chegou arrumando defesa. Mas a verdade é que até agora o time não conseguiu jogar como em 2018 e 2019, que o time do River já dava espetáculo, futebol ofensivo, agressivo e competitivo. Era o time a ser batido até chegar ao Flamengo de Jorge Jesus, mas era uma máquina. Ainda não tá jogando como antes, oscila, tem jogos consistentes e outros murchos, perdendo muitos gols em alguns jogos. E tem um baita elenco. Isso ele não pode reclamar. Quando chegou, conseguiu trazer bons jogadores como Pesela, o Evita Cunha, Max Messa, mas o time não engrenava. Mas tá aqui, disputando a Libertadores. Quem sabe o Muñeco consegue ter essa consistência na reta final, como em 2015 na Libertadores. Mas é o Palmeiras pela frente, que sejamos sinceros, oscila também. Tem um grande elenco, mas vai ser realmente testado nessa Libertadores. River é um grande time, pode crescer nessas horas. E quem são os principais jogadores nesse 2025? Só para esclarecer, gosto de ressaltar jogadores que fazem a diferença. Tem times que tem muitos, mas eu escolho aqui aqueles que quase todos os jogos são destaque na temporada. Lucas Martínez Quarta, zagueiro, voltou aos meus Millos e como tá jogando, seguro, bons passes e bom jogo aéreo, titular absoluto e líder nesse time. Seu goleiro Franco Armani, que se não fosse ele, poderia ser um fracasso da Libertadores. Foi o cara da classificação contra o Libertad e muito seguro ainda. Temos que falar de Sebastián Driussi, atacante que voltou ao clube em 2025, tem feito seus gols, tem sido decisivo em algumas partidas, mas pode ser mais regular. Aqui vou falar talvez do melhor jogador do time que tem 2 anos, que é Facundo Colidio, um meia atacante que pode jogar em qualquer posição lá na frente. Tem drible, domínio de bola, inteligência para se movimentar e decisivo. Chama o jogo para si, um cara que desequilibra. E por último, vou falar da dupla Enzo Pérez e Nacho Fernandes. Há anos trabalhando com o Muñeco e com o River, saíram por algumas temporadas e já voltaram, mas são um ponto de segurança no meio de campo do River. Distribuem o jogo associado também, são importantes. E como tem jogado esse River versão 2025 de Muñeco, o time oscila nos resultados, o time que perde muitos gols, o time que está tentando ganhar mais equilíbrio ofensivo e defensivo. Tem jogado quase sempre um 4-1-3-2, com uma linha de 4 atrás e um losango à frente, Enzo Pérez volante de marcação e 2 volantes mistos e um engante. Pelo menos em casa o time pode jogar mais assim, mas já teve jogos que ele Muñeco para se defender melhor, colocou 2 volantes, um do lado do outro e pode usar isso no jogo de volta. Mas qual é o time possível que o Muñeco tem modificado bastante? Mas dá para ter uma ideia, Armani, Montiel, o Evita Cunha pelas laterais, o zagueiro fica em Martínez Quarta e Paulo Dias, o River tá ganhando espaço aos poucos, mas deve ser esses 2. Na frente Enzo Pérez, mesmo sem intensidade antes, sabe se movimentar, inteligente para proteger a última linha. Castanho e Galopo, pode ser Galaça no lugar do ex-São Paulo, joga mais pela esquerda, mas não é o lado seguro do River, hein? Na direita, Castanho se garante. À frente, Nacho Fernandes, mas pode entrar no segundo tempo o Juanfer Quinteiro. E na frente, Colidio e Driussi, mas pode entrar Maxi Salas, que é mais forte no embate físico. Fora a garotada, que também pode entrar. Time que sofre com a recomposição porque avança muitas linhas. Os laterais e os meias gostam de ter a posse de bola e volume de jogo. Quando leva o contra-ataque, sofre. E também nas bolas diretas e verticais de defesa e ataque. Precisa melhorar isso pra ontem. Ainda mais pegando o matreiro Palmeiras, que gosta de jogar no espaço e sabe jogar. O time de Muñeco tem dificuldade pra concluir e ganhar mais volume em algumas partidas, que eu vi, pelo menos. Aí depende muito da individualidade dos jogadores. Primeiro jogo em casa, os Millos terão que ditar o ritmo. Aí pode ser a chave do Verdão, ter paciência e usar os espaços. Eles têm problemas nisso. A ideia aqui é não deixar eles muito à vontade no jogo. Eles podem ganhar mais confiança, algo que tem faltado neste grupo. Por isso, passam por sufoco. Porque time, eles têm pra jogar melhor. Amigos, na minha opinião, o Palmeiras é favorito e passa, mas o River tem potencial pra fazer um baita jogo. Algo que pode acontecer, mas será inédito nessa temporada. O futebol do Palmeiras encaixa mais contra times que querem mais a bola. O Verdão destaca porque tem melhores jogadores e tá mais ensaiado. O time tem vantagem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu... Boa. Aí, análise do Sudaca Brasil. Uma boa análise, bom resumo. Gostei. E me chamou um pouco a atenção ali a escalação do time base que ele usou. E eu até peguei aqui um recorte do jornalista argentino, o Pato Canudi, ou Canuli, como vocês queiram, que trouxe aqui um recorte um pouco mais quente dessa segunda-feira, onde o dia que eu tô gravando o vídeo, que vai ao ar nessa terça. Ele trouxe aqui uma prévia do que pode ser o River contra o Palmeiras. Vou diminuir aqui a tela para vocês. O time que deve ir a campo com Armani, Montiel na ala direita, Paulo Dias, Portillo e Rivero, ou o Martínez Quarta, o Acunha pelo lado esquerdo. 2 laterais campeões do mundo com a seleção argentina, tá? Um time bem experiente. Armani, dispensa comentários, goleiraço, bem experiente. E chama atenção aqui o meio-campo, jogadores um pouco mais velhos. E isso não significa que sejam ruins, pelo contrário. Mas já viveram momentos melhores, na minha opinião, como o próprio Enzo Pérez, 39 anos, e Nacho Fernandes, que jogou recentemente aqui no Brasil, no Atlético Mineiro, e estava naquele River de 2020 que o Palmeiras de Abel Ferreira, um Palmeiras diferente, mas um Palmeiras que buscava ainda uma afirmação como time e conseguiu justamente contra o River Plate de Marcelo Gallardo, que era até então, naquela ocasião, o melhor time da América do Sul. E o Palmeiras sapecou 3-0 no River fora de casa com Patrick de Paula, Menino, Danilo, Gabriel Menino, Scarpa, Rony, Luiz Adriano dando show na Argentina. E poderia ter sido mais pro Palmeiras se tivesse aproveitado melhor as chances. E o Castanho. E na frente o Driussi e o Salas. O Salas está jogando muito bem. O Driussi é um dos artilheiros
do River na temporada, então é um ataque bom, que o Palmeiras tem que tomar certo cuidado, mas que eu consigo ver, com todo respeito ao River Plate, o Palmeiras favorito para esse confronto. Favorito não significa que vai ganhar, tá? Não significa que vai ganhar. E a imprensa argentina, eu acho que tem dado uma exagerada, pelo que eu andei vendo. Eu separei aqui um corte pra gente reagir, de um programa da imprensa argentina. E assim, eu teria um pouco de calma, tá? Eu acho que é 51-49 pro Palmeiras. 51-49 pelo fato do Palmeiras decidir no Allianz Parque. E pelo fato desse time do Abel Ferreira, fora de casa, jogar muito bem. Não é à toa que o Palmeiras é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, que é um torneio mais forte do que talvez a própria Libertadores. Então, você está vendo como a gente desenhando o contexto, a gente vai conseguindo tirar algumas conclusões que não são definitivas e que não são uma verdade absoluta. Afinal de contas, isso é futebol. Vamos lá pro canal aqui Futebol Todo Dia, que pegou um recorte de uma discussão lá da imprensa argentina. Eu tentei achar o nome desse programa, mas eu não consegui. Se alguém souber aí nos comentários, por favor, deixem o nome desse programa argentino aqui. Eu não tenho certeza se é da ESPN. Não sei se é da ESPN Argentina. Confesso que eu procurei bastante antes de iniciar a gravação do vídeo, mas não achei onde foi feita essa discussão aqui. Recorte, lembrando do canal Futebol Todo Dia, se inscrevam lá, que é um canal bem legal, que traz recortes assim da imprensa, de outros lugares do mundo, das discussões que envolvem os clubes brasileiros. Então é bem legal. E aqui os caras estão discutindo sobre fracasso, né? Se o River for eliminado por Palmeiras vai ser um fracasso e tudo mais, uma discussão acalorada e tudo mais. E aí eles elencaram ali as porcentagens do favoritismo pro Palmeiras. Vamos ver. Por eso, él es una serie muy pareja. ¿Vos qué ves, Pablo? No, yo insisto. No. Yo No creo que vueltas. Palmeiras está un escalón por encima de ¿Pero qué River. es un escalón por encima? Un escalón que para mí es el candidato. El porcentaje, ¿cuánto es? Es el 55-45. Es el candidato a la serie. Entonces no me diga que si River pierde como pierde. Por eso no es sería un fracaso. Y no, porque fracaso es cuando vos no cumplís tus objetivos ante un rival como vos Y o peor. 55-45 como vos casi. No, dije que está un escalón por encima. 55-45 casi como vos. No. No dijiste 60-40, 65-35. Pero si vos perdés contra un rival que es como vos o un poquito mejor, no puede ser un fracaso. Si perdés mal, sí. Si perdés mal, bueno, obviamente si perdés mal. Pero mirá va a que ser- es fuerte que River en el cuarto se vaya, ¿eh? Pero contra Palmeiras, que hoy es el referente sudamericano. Si vos tenés que decir quién es el mejor equipo sudamericano o uno de los mejores de los últimos años, y es Palmeiras. Olha o respeito dos caras por nós, hein? Das melhores equipes sul-americanas. E de fato eles têm razão. Mas nós temos nossas críticas aqui, tá tudo bem. Creo que es Palmeiras. Mismo técnico, ganó varias, mantiene una base, mantiene futbolistas que hacen de la columna Yo vertebral. escuché a Gallardo con lo que dijo recién Frontini, Sí. y Gallardo dijo, en Palmeiras deben estar preocupados por nosotros. Sí. No, es que Bueno, si después vas y perdés, Pero la duda. fracaso para River sería Sería terminar el año fanático, sin ganar River. nada. Eso sería un fracaso por el dinero que destina al fútbol profesional, porque hay equipos Yo que vería no tienen mucho más tanto. peligroso si a River le toca Flamengo, porque Flamengo es un equipo que tiene una propuesta tremenda y Palmeiras es un equipo que se acomoda al rival. Más Y sólido. a River le gustan esos equipos. Porque yo no creo que Palmeiras venga a la cancha de River el primer partido a soltarle extremo, dejarle gente descolgada, No, le va a hacer persecuciones. Exacto. Claro, va a Entonces, incomodar. y a River ese tipo de partidos le gustan. Só uma pausa aqui. Sei que tem alguns aí que não gostam que eu pause o vídeo. Mas, cara, ele falou ali, o Palmeiras gosta desse tipo de... Eu não sei se o Palmeiras vai com essa proposta de, vamos especular o jogo. Esse time do Palmeiras é diferente, tá? É um time muito agressivo na marcação, na pressão pós-perda, como dizem os analistas táticos. Se o Palmeiras repetir a atuação que teve contra o Inter, Felipe, mas é outro cenário, é um jogo de Campeonato Brasileiro. Lá na Argentina serão 85 mil pessoas fazendo uma pressão absurda. O Palmeiras vai especular. Cara, se fosse o treinador, se fosse o Abel Ferreira, eu ia pra cima, tá? Eu ia pra cima. Os caras darem aquela sentida e jogar o estádio contra. A torcida do River não é a torcida do Boca, não é a torcida do Racing, é uma torcida que exige muito, parecida com a nossa nesse sentido. Não é aquela torcida de, sabe, canta o jogo inteiro, até porque é a cultura do futebol argentino, mas é diferente.
É diferente. E eu não sei se o Palmeiras vai pra especular, pra empatar. Acho que o Palmeiras vai pra buscar a vitória, tá? Esse Palmeiras é assim que eu espero e é assim que eu vejo nas últimas atuações. O Palmeiras muito agressivo sem bola. E eu acho que pode surpreender o River. Pode surpreender. E eu espero que surpreenda como torcedor. Mas, enfim, trata-se de um grande adversário do outro lado que o Palmeiras, obviamente, vai ter respeito. Y después hay que ver, o sea, obviamente que el resultado del primer partido va a ser determinante o decisivo para lo que pase en el segundo, no hay ninguna novedad esto. Pero para mí es un buen rival el que le toca a River. A favor de River. O cara tirou nós pra merda aqui, hein? Um bom rival que o River pegou? Ah, entendi. Os últimos confrontos contra eles, deu nós, né? Sí, por la manera, decís vos. Sí. Claro. Bueno, yo digo, un equipo que se preparó como River, que tiene en la cabeza la Copa Libertadores y lo único que le importa la Copa Libertadores, si se queda fuera de cuartos, no está jugando tampoco contra el Real Madrid, ni el PSG. No, bueno, pero le tocó. Bueno, Flamengo también es muy complejo, pero te toca Palmeiras en cuartos. Es un partido que podés perder. Recontra incómodo. Sí, podés perder, Sí. exactamente. Octavo, Así como. Octavo no jugó contra nadie, Así, No jugó contra nadie. bueno, jugó contra Por Libertad, eso. que lo puso en aprieto. Sí. Lo puso en aprieto Libertad. River no le pudo ganar ninguno de los dos partidos. Hay mucha más diferencia entre River y Libertad Sí, que River y Palmeiras, ¿no? ahí habla mal de River lo que pasó con Libertad. Pero lo que digo que a veces también necesitas del guiño del sorteo. El año pasado, cuando Gallardo asume, River tiene Talleres primero. Sí, Talleres primero. Un Talleres que llegó con muchas bajas. Tenía muchos jugadores que no estaban en condiciones de jugar. Y después le toca a Colo-Colo en cuarto de final, que también era un rival con ciertas... Ganó con lo justo las dos series. Con cierta falencia. Y ganó con lo justo. Con lo justo. Hasta que fue a Mineiro. Palmeiras es un equipo muy importante. Muy importante. Aí, a imprensa argentina falando sobre o Palmeiras. Alguns ali tratando a gente como favorito. E como eu acho também, sem muita diferença. E outros ali me surpreenderam, hein? Tratando o Palmeiras assim como... foi bom pro River pegar o Palmeiras. Acho que encaixa o jeito de jogar e tudo mais, etc, etc. Olha, os caras têm... Eles têm uma... Sabe? Uma empáfia, né? Eles têm uma empáfia. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Palmeiras... Não tenho medo nenhum de falar. Acho que o Palmeiras é um pouco favorito, sim. Pouco. E vai ter que provar dentro de campo esse time que está em busca de afirmação, esse novo time do Palmeiras. Vamos ver o que o Gallardo falou sobre o confronto. Muñeco Gallardo falando sobre Palmeiras y River. Se viene un partido importantísimo. Hoy probaste una línea de 3-5, como la quieras llamar. ¿Se va a imponer frente a Palmeiras los tres centrales y los dos carrileros elevados? Bueno, vamos a ver. Hemos trabajado mucho en estos días para ir probando variantes, de acuerdo a cómo creamos que bueno, se puede dar esta serie con Palmeiras. Tenemos variantes y eso está bueno. Después veremos cuál es la que elegimos para preparar este primer partido. Pero bueno, me gustó lo que hizo el equipo en esa primera mitad. Es una buena medida. Estudiantes es un equipo que juega bien, que lucha, que pelea, ¿no? Es una buena medida pensando en lo que viene, que es Palmeiras, un partido de Copa Libertadores. Sí, por supuesto. Siempre Estudiantes es una medida que nos exige. Es un equipo que siempre está presente en estos partidos, también entendiendo que ellos jugaban... Viene un partido de copas para ellos también sumamente importantes, entonces los dos equipos se iban a medir para que esto pudiera dar una posibilidad de llegar bien a ese partido. Así que bueno, por eso también destacar, ¿no? Esta postura de nuestro equipo ante un rival difícil como lo es siempre Estudiantes. Sin duda que hoy han dejado una muy buena imagen, sobre todo hasta la expulsión de Lucas Martínez Cuarta. Preguntarte, ¿cuánto crees que se define en el primer partido con Palmeiras, teniendo en cuenta que son local, que quizá es importante poder sacar una ventaja ahí, y si se sienten que en esta es 50 y 50, o hay un favorito en sí? Mira, me parece que cuando se miden dos equipos representativos en Copa Libertadores como
como puede ser Palmeiras, River, Palmeiras. Yo dije la otra vez que ellos también están pensando en el potencial nuestro, saben que no va a ser un partido fácil, va a ser una serie cerrada, en lo que entiendo yo como un partido de Copa Libertadores que no se va a definir en el primer partido, claramente, pero bueno, es para jugarlo con muchísima inteligencia, pero con una presencia de equipo como la que hoy se vio, ¿no? Así que si estamos en esa sintonía, vamos a estar bien en la serie. Pido un poco profundizar sobre qué tipo de serie imaginás, si cerrada, abierta, qué te inquieta de Palmeiras, no te digo puntos débiles y eso y demás, porque obviamente no los vas a develar, pero qué tipo de rival observás y cómo imaginás la serie. Bueno, cerrada, decía recién que me parece que va a ser una serie cerrada en la cual, bueno, un equipo como Palmeiras que bueno, se defiende muy bien, que también tiene presencia defensiva, es un equipo fuerte físicamente, con jugadores que no necesitan mucho ataque para convertir, o sea, no necesita mucho volumen de juego para convertir, o sea, es un equipo directo que con sus atacantes te puede generar peligro, o sea, tenemos que estar nosotros muy atentos a eso, pero bueno, después creo yo que en esta serie de 180 minutos va a ser muy cerrada, intentando, ¿no?, que sea favorable para nosotros en este primer partido, pero si no lo es así, tampoco se va a quedar nada. Se va a jugar mucho en el segundo partido. Así que bueno, espero esse tipo de partido. Hablando um pouco da exigência. Bom, tá aí a palavra do Gallardo, e até aqui, pra gente não esticar muito, ele fala depois, né, dessa pergunta aqui sobre a exigência do torcedor do River e tudo mais, uma certa pressão que eles também estão passando lá na Argentina. A imprensa argentina é muito crítica, muito minuciosa, assim, diferente um pouco da imprensa brasileira, que grita muito, né? Os caras berram aqui nos programas esportivos do Brasil. Tava, antes de gravar o vídeo, fazendo um compilado, vendo vários vídeos da imprensa argentina falando sobre a partida. Os caras são muito cultos, cara. Muito cultos, assim. Tipo, analisam minuciosamente o jogo e tal. Tem uma paixão ao comentar futebol, que é um pouco até diferente da gente aqui no Brasil, que pelo menos no momento que eu vejo hoje da imprensa brasileira. E me chamou muito a atenção o jeito que eles falaram do Palmeiras, muitos colocando o Palmeiras como um grande favorito para o confronto, batendo muito nessa tecla do Palmeiras ter gastado 700 milhões de reais, né, para esse ano de 2025. Muitos falando do Palmeiras ter contratado o Andreas Pereira, um jogador de Premier League, de seleção brasileira. O próprio Vitor Roque, que deu a volta por cima. O Flaco Lopes jogando muito bem. A imprensa argentina elogiando muito o Flaco, embora ele não tenha participado, né, dos jogos da Argentina nas eliminatórias, mas elogiando muito o Flaco, que já foi, inclusive, alvo do River Plate nas últimas janelas de transferências. Ele mesmo falou sobre isso em entrevista à imprensa argentina. Então, um jogo que traz vários ingredientes e que o Palmeiras, este novo Palmeiras do Abel Ferreira, tem que entrar muito concentrado, porque eu consigo ver, diante das características dos dois times, o Palmeiras olhando no olho desse River Plate e, quem sabe, indo no Monumental de Núñez, com a pressão que traz esse estádio, esse palco histórico do futebol mundial, o Palmeiras possa ir lá e conseguir trazer um bom resultado, que seja um empate ou, quem sabe, uma vitória. Jogar para ganhar, sem medo, sem especular, sem jogar para empatar. Acho que se essa for a mentalidade, e me parece que essa é a mentalidade desse time novo do Abel, ir lá para ganhar, não se importar com a torcida, com a pressão, com toda a atmosfera, o Palmeiras tem boas chances nesse confronto contra o River. E a imprensa argentina hoje, a TNT, fez um famoso cara a cara dos jogadores de River Plate e Palmeiras e deu uma certa polêmica. 6-6. E aí eu quero saber de vocês aí, torcedores do Palmeiras, se vocês concordam. Armani versus o Everton. Nossos hermanos votaram no Armani. Montiel versus Kelvin. Montiel que muitas prévias aí não estão colocando como titular, tá? Outros estão colocando Bustos. Não sei se vocês lembram, lateral ex-internacional.
experiente também. Estão colocando o Bustos como titular e não o Montiel, que fez o gol do título da Argentina na Copa, bateu o último pênalti contra a França em 2022. O Kelvin tá muito bem. Eu confesso que não tenho acompanhado o futebol do Montiel, mas o Montiel talvez tenha mais nome que o Kelvin aqui, e por isso escolheram ele. Martínez Cuarta, um zagueiro muito experiente também, muito bom jogador, contra El Capitán Gustavo Gomes, e escolheram o Gomes. Paulo Dias, chileno, contra o Murilo, escolheram o Murilo. O Acunha, lateral de Copa do Mundo, seleção argentina, contra Piquerez, escolheram o Piquerez mais jovem. Castanho versus Andreas Pereira, escolheram o Castanho. Enzo Pérez, 39 anos, contra o Aníbal Moreno, que eles conhecem bem, né? Ex-Racing, escolheram o Enzo Pérez. Nacho Fernandes contra o Maurício, que fica a dúvida. O Facundo jogou bem contra o Internacional. Será que o Abel vai optar pela manutenção do uruguaio ou vai promover a volta do Maurício? Não sei. Mas aqui na prévia colocaram o Maurício e ganha o Nacho Fernandes. Aí ganha pela experiência, né? Embora eu ache que o ano do Maurício seja melhor que o do Nacho. Salas versus Felipe Anderson. Salas é bom jogador, ex-Racing. Escolheram o Felipe Anderson. Colídio versus Vitor Roque, escolheram o Vitor Roque. Driussi versus o Flaco, escolheram o Driussi. E Gadiardo versus Abel Ferreira, escolheram o Abel. Olha só que curioso isso aqui. O Gadiardo, que é uma lenda do River Plate, tem estátua e tudo mais lá, escolheram o Abel Ferreira. Então, mais ou menos esse o entorno deste grande jogo que nos espera aí na próxima quarta-feira. A expectativa alta já, um grande jogo. Talvez podemos falar que o Palmeiras vai estrear na Libertadores, mas que estreie passando. Obviamente que eu tô brincando, tem que levar com seriedade o jogo. Acho que a equipe do Palmeiras tem boas condições de vencer este River Plate, que vem num grande momento, como eu disse, 12 jogos desde o Mundial, 6 vitórias e 6 empates. É um time que passou apertado contra o Libertad, mas é outro jogo contra o Palmeiras. E acho sim que o Palmeiras tem um leve favoritismo pelo elenco que o Palmeiras tem, pelo treinador que o Palmeiras tem, pelo fato de decidir no Allianz Parque. Mas, Felipe, o Allianz Parque não tem sido decisivo para o Palmeiras em mata-matas. O time vem de 8 eliminações em casa. É verdade. É verdade. E eu repito aqui aquele dado. O Palmeiras não vence um confronto de mata-mata de Libertadores no Allianz Parque desde o jogo contra o Cerro Porteño em 2022, nas oitavas de final daquela competição. O Palmeiras não vence em casa. O Palmeiras tem, nas últimas Libertadores, feito o resultado fora. E no Allianz, empatado. Garantido o resultado. Foi assim. Em 2022, o Palmeiras passa do Atlético Mineiro nos pênaltis, com 2 jogadores a menos. E na semifinal, o Palmeiras para no Atlético Paranaense. O Palmeiras perde o primeiro jogo na Baixada, abre 2-0 no Allianz. E eu até hoje não sei como tomou aquele empate. E foi eliminado pelo saldo de gols ali, 3-2 no agregado. Em 23, vamos lembrar, o Palmeiras joga as oitavas de final contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Vence por 1-0 o primeiro jogo, gol de Rafael Veiga. Na volta no Allianz Parque, empate em 0-0. Com o Paulinho, que hoje veste a nossa camisa, perdendo um gol feito, onde ele dribla o Everton e finaliza para fora. Nas quartas, o Palmeiras pega o Deportivo Pereira, mete 4-0 fora, e empata 0-0 no Allianz. Na semifinal, empata 0-0 com o Boca, talvez um dos piores Bocas da história. Empata na Bombonera, com o Hendrick entrando aos 92. E empata por 1-1 no tempo normal no Allianz Parque e perde nos pênaltis. E no ano passado, a gente cai nas oitavas de final contra o Botafogo, empatando em casa em 2-2. Esse é o retrospecto do Palmeiras nos últimos confrontos jogando no Allianz Parque. Então, se formos nos apegar ao retrospecto recente, que existe para ser quebrado, é mais vantagem jogar com tudo na Argentina, ganhar o jogo e trazer o resultado para o Allianz Parque e só confirmar a classificação às semifinais. Mas o jogo é jogado, lambaria é pescado, a gente sabe que aqui é futebol, não tem como a gente ficar teorizando muito. A gente traz, é claro, o contexto para vocês. Então, esse é o vídeo de hoje, com um breve resumo aí, uma breve análise do que vem pela frente, de como joga esse River Plate, dos destaques desse time do Gadiardo.
e, é claro, da repercussão da imprensa argentina colocando o Palmeiras como favorito desse confronto. Você concorda? Você discorda? Deixe seu comentário, quero saber sua análise sobre esse jogo. O que você espera desse confronto do Palmeiras contra o River? Comenta aqui, vou ler, vou curtir, vou interagir com você. E é isso, a gente volta na quarta-feira, pós-jogo, ou antes, até fazendo outro conteúdo aqui pra vocês, já aquecendo as turbinas pra Libertadores da América, beleza? É isso, deixa o like, deixa o hypar, sempre importante pedir. E claro, se inscreve aqui no canal, manda o canal pra um amigo pra ele se inscrever também, pra gente chegar a 10 mil inscritos, pô. 3 meses de canal, tô muito feliz com o resultado aqui dessa nova empreitada que eu tenho tido aqui na internet. Demorou? Tamo junto, grande abraço e avante palestra.